Na última semana eu comecei uma série chamada Quem é Jesus? Quem estava aqui a última semana? Glória a Deus. Essa série Quem é Jesus? Nós estamos debruçando naquilo que o profeta Isaías disse há mais de 700 anos atrás, né? O livro de Isaías foi escrito entre 700 e 681 antes de Cristo. Então nós estamos falando, basicamente 700 anos de Cristo, algo que aquele profeta, homem cheio de Deus, profetizou a respeito da vinda do Messias. E semana passada nós falamos a respeito do primeiro atributo. Nós usamos o versículo base, que foi Isaías 9,6, que diz assim, você sabe, você repete comigo, ou fala junto comigo, está tudo certo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Bom, no primeiro domingo, no domingo passado, quando nós iniciamos essa série é a tendência que nós terminemos ela no domingo, dia 25 de dezembro, nós falamos a respeito desse primeiro atributo que chama Deus Maravilhoso Conselheiro, amém? Jesus Maravilhoso Conselheiro. E hoje nós debruçaremos e aprofundaremos um pouquinho no segundo atributo que o profeta Isaías diz, que ele, a respeito de como Jesus seria. Ele diz Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Hoje nós falaremos a respeito de Deus Forte. Olha para a pessoa que está falando do seu lado e fala assim: Jesus, o Deus Forte. Amém? Glória a Deus. Bom, Deus Forte, essa palavra é chave na confirmação da deidade de Jesus, né? Porque essa palavra, Deus Forte, eleva muito, está muito acima de todas as expectações judaicas. Mediante a aplicação, nós podemos ver o menino Jesus, o ser divino, falando com tamanha autoridade a respeito da doutrina da Trindade. E essa é uma verdade absoluta, e nós podemos ver em diversos relatos da Bíblia, e em diversos testemunhos que nós lemos na Bíblia. O próprio Jesus disse, você não precisa abrir porque hoje nós vamos ler bastante texto, então simplesmente acompanhe comigo no telão aqui. Primeiro o próprio Jesus disse a respeito da deidade dele, né, de como ele faz parte da Trindade, né? Ele diz assim em Lucas 22, 69 e 70, desde agora estará assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus, e ele respondeu, vós dizeis que eu sou. Aqui Jesus ele faz uma alusão à sua glorificação como algo tão certo que já estava acontecendo. Sua glória extraordinária provaria suas reivindicações. Jesus ele não precisava se defender, pois a sua defesa seria repelida por homens que propositadamente queriam e preferiam viver os seus traumas e viver em trevas espirituais, tá? Então Jesus afirmou a respeito da sua deidade. Os discípulos afirmaram a respeito da deidade de Jesus. Colossenses 1,15 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E foi também revelado pelo Deus Pai. Diz assim, 1 João 5,7, pois há três que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Aí você fala, tá, mas onde está Jesus? Jesus é a Palavra, Jesus é o Verbo. Se nós pegarmos aquilo que está escrito em João 1, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito provavelmente, você que já é cristão, você que já frequenta a Church Campinas, ou seja, lá onde você está, você acredita na Trindade, está tudo certo, nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, então isso para você não é um problema, mas se por um acaso na sua cabeça existir alguma confusão a respeito da deidade de Jesus, de que Jesus realmente é o Deus Filho, aqui eu acabo com todas as suas dúvidas, amém? Eu não, o Espírito Santo, amém?
Nós falaremos hoje sobre Jesus, o Deus forte. Não existe Deus como nosso Deus. Você já parou para pensar? Que não existe Deus forte como o nosso soberano Senhor? Você já parou para pensar nisso? Quando a palavra revela quem é Jesus e o poder que existe nele, meu querido, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, ou então todo joelho se dobrará, e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele tem um nome forte que expulsa todos os demônios. Não existe mal que detenha, que se agarre a um lugar que não seja possível expulsar em nome de Jesus. Não existe enfermidade que possa surgir na vida de qualquer ser humano que o nome de Jesus não possa curar. Não existe caminho talvez tão perdido que você possa percorrer que Jesus Cristo não possa te resgatar. E eu não sei pelo que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou para ver uma apresentação, mas eu quero aqui chacoalhar você e te dizer que Jesus está aqui. E Ele vai falar com você, e Ele vai te resgatar de onde você estiver, em nome de Jesus. Quando você entende a força do seu Deus, você entende que não existe luta que Ele não possa vencer. Que não existem batalhas onde Ele entra que Ele não ganhe. Essa é a diferença do nosso Deus. O nosso Deus, quando Ele entra na parada, meu irmão, Ele entra para ganhar. Você já pensou na Copa do Mundo, aí eu tenho certeza disso. Você ficou triste, eu também fiquei. Mas vamos voltar ao culto. Não existe luta que Jesus Cristo entrou na história que Ele perdeu. E eu poderia citar inúmeras lutas, eu poderia citar inúmeros problemas que Jesus enfrentou, mas eu quero me ater a 3 pontos. Talvez esses 3 pontos sejam os pontos mais incomuns, mas mostra a força e o poder do nosso Senhor. Amém? Primeiro que eu quero falar para vocês é que Jesus venceu a natureza. Greenpeace. Não é isso, Jesus não foi lá e desmatou a Amazônia, não é disso que eu estou falando. Mas Jesus, Ele venceu todas as suas batalhas. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca conheci alguém que tem tamanha autoridade para mandar mudar condições climáticas. Você já conheceu alguém? De verdade, você já conheceu alguém? Se nós tivéssemos o poder de mudar as condições climáticas, a gente não passaria o final de ano tão frustrado, não é verdade? Você que vai para a praia, espera o ano inteiro, junta dinheiro, junta o 13º, junta tudo quanto é, junta férias, e aí você fala, uau, eu vou curtir a praia. Aí você pega todos os meses, aquela lua, aquele sol, você fala, Jesus Cristo, me espera na praia que eu vou para lá. E aí vai chegando, dezembro entra, aquele sol, e vai ser irado, vai ser animal, a praia vai ser incrível. E aí você começa a preparar as suas coisas, você começa a empacotar, e o sol lá, trincando, rachando. Quando você começa a botar as coisas no seu carro para você pegar a estrada, começa a fechar o tempo. Você sabe do que eu estou falando. Começa a fechar o tempo, você fala, não, dá para ir, no mormaço dá para ir ainda, né? Vamos lá no mormaço que vai dar bom, vai dar praia, vai dar surf, vai ser top. E aí você vai, e aí você já começa, você já pega a serra, já vai aquela enxurrada de água, você fala, Jesus, está chovendo tanto que cachorro bebe água em pé. E água, e água, e água, e aquele sol que durou e perdurou durante 360 dias, decidiu mudar o seu clima justamente na semana que você vai para a praia. Você passa o fim de ano, a virada de ano, trancafiado dentro do apartamento. Falam, por que, Jesus? Podia ter chovido o mês inteiro. Podia ter chovido o mês de janeiro inteiro, mas choveu justo. E aí detalhe, quando você bota as coisas no carro para subir a serra, o sol aparece. Não é assim? O Réveillon ano passado eu passei curtir com a minha irmã lá no Guarujá, chovendo, gente. Eu falei, cara, não dá para ficar no apartamento aqui. Vamos subir. Dia 1º aquela lua. Eu falo, dia 1º eu tinha que ir embora, eu tinha que pregar aqui, acabou. Mas você sabe do que eu estou falando. Agora imagina se nós tivéssemos o poder de falar assim, nuvem, vai para lá, sol, vem para cá, vamos brilhar, nuvem, espera mais um pouquinho, carrega um pouquinho mais de água aí, que você vai despejar a sua água daqui a um tempinho, na madrugada, para não atrapalhar ninguém.
A gente não tem poder, mas Jesus enfrentou condições climáticas por 2 vezes relatadas na Bíblia. Eu quero te falar, para que você entenda o poder que tem, o poder que Jesus Cristo tem. Mateus 8, de 23 a 27, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na segunda passagem, Jesus faz a multiplicação dos pães, ele compele, ele obriga os seus discípulos a entrarem no barco. Eles entram no barco, Jesus fica do outro lado lá, e aí eles estão lá no meio do mar da Galileia, e começam a ser açoitados por onda. E aí você conhece essa história. Pedro fica desesperado, e Jesus aparece para eles sobre as águas. Eles gritam: é um fantasma. Jesus fala: não sou um fantasma. E Pedro diz: se não és um fantasma, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai, caminha sobre as águas, até o momento onde ele se depara com o tamanho das ondas e as circunstâncias, e começa a afundar. E Jesus mais uma vez acalma as condições climáticas. Está lá em Mateus capítulo 14, de 31 a 32. Diz assim: prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quantos aqui já sentiram medo em meio a uma tempestade? Eu não estou falando tempestade da vida não, tá, gente? Estou falando tempestade de água, chuva. Quantos aqui, de verdade? Você já sentiu medo de você ter que parar o carro e falar: cara, eu não consigo, porque eu não enxergo? Nós temos medo. Muitas vezes eu gosto de dirigir na chuva. E eu tenho medo, porque a força da natureza ela é tão grande quando uma tempestade nesse tanto vem, que você tem medo de colocar a vida da sua família em risco e a vida de outras pessoas em risco. Então você decide encostar seu carro. Os discípulos também tinham medo. Quem já foi para Israel já viu o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, você olhando, você fala: impossível ter tido uma tempestade nesse tanto aqui. Quem já foi para Israel? Se não, você olha na internet. Cara, é um lago de água doce. Quando a gente fala Mar da Galileia, a gente pensa em mar com onda. Não, é o maior lago de água doce que existe, talvez um dos maiores do mundo. Eu não sei se hoje é o maior do mundo, eu acho que já existe outro. E o Mar da Galileia, ele fica localizado 213 metros abaixo do nível do mar. E o Monte Hermon fica localizado a 2.814 metros de altitude. E o que acontece em Israel é muito louco, tá, gente? Só explicar para vocês. Israel é muito louco, porque você está no Monte Hermon, a 2.814 metros de altitude, com neve, menos 3 graus, menos 5 graus, e você dirige 1h30 até o Mar Morto, ou então até o Mar da Galileia, mais precisamente até o Mar Morto, e você tem uma temperatura de 28 graus. Essa é a diferença. Israel é realmente diferente. Mas o que acontece é que do alto do Mar Morto existe o degelo daqueles picos e aquele pico de neve naquele lugar. E aí o que acontece é que o vale do Rio Jordão, que liga o Mar Morto ao Mar da Galileia, tem um vento muito quente e se encontra com esse vento muito frio que vem do Monte Hermon e causa fortes tempestades. Essa semana, quando eu estava lá agora em mês passado, novembro, eu conversei com um cara, com um guia. Eu falei: cara, chove mesmo aqui? Tem mesmo essas tempestades? Porque, você olha aqui essa calmaria. E ele falou: recentemente teve uma que, destruiu muitos hotéis que ficam aqui na beira. Foi feio, assim. Eu pesquisei e achei realmente assustador. O que eu quero te falar é que tempestades são comuns, ainda nos dias de hoje. Mas o que não é comum é um homem andar sobre as águas. E mais incomum ainda é o homem que tem poder para parar a tempestade.
Nesse contexto, Jesus mostrou o seu infinito poder sobre a natureza. Ele se mostrou forte e fez com que a tempestade se acalmasse. Eu poderia aqui ficar aplicando sobre as tempestades da sua vida, e talvez você queira ouvir isso. Eu estou passando por uma tempestade na minha vida, Deus pode, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Hoje eu quero que você contemple o Deus forte a quem você serve. Porque quando você contempla o Deus forte a quem você serve, você entende automaticamente que não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho das dificuldades, Ele está do seu lado e Ele te dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de você contemplar o poder que existe nele. Amém? Segundo ponto que eu quero te falar é que Jesus venceu o tempo. Como assim, Ramon, Jesus venceu o tempo? Nós aqui pregamos a respeito do nascimento de um menino. O menino Jesus. E o Lamartine, no culto das 10h30, o apóstolo Lamartine disse muito bem, porque um menino nos nasceu, mas quem nos foi dado não foi o menino, foi o Filho de Deus. Quando você pega um recém-nascido, existe uma fragilidade, existe a moleira que não está firmada, existe parte dos organismos e dos órgãos que ainda estão fechando e tudo mais. Mas Jesus, Ele era 100% Deus. Entenda uma coisa, embora Ele tenha se despido de toda a sua autoridade, Ele era 100% homem e 100% Deus. E Ele venceu o tempo. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Você pode repetir isso? Amém. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Há muitas coisas que ficam subentendidas nesse versículo, e dentre essas coisas, o fato de que todos os heróis apresentados para nós, heróis que aparecem, não estou falando de heróis em quadrinhos que não existem, estou falando de heróis reais, homens e mulheres que fizeram a diferença na nossa história. Todos esses heróis, sem exceção, são transitórios e temporais. Você já parou para pensar nisso? Todos os heróis, se nós pegarmos Martin Luther King, que foi um baita de um homem, se nós pegarmos os apóstolos, que são os nossos heróis da fé, se nós pegarmos Abraão, o pai da fé, se nós pegarmos outras tantas pessoas que passaram por esse mundo e fizeram a diferença, e nós podemos olhar e falar: uau, essa pessoa é diferente. Madre Teresa, ai, mas ela é católica, e daí? Foi uma mulher que fez muita coisa e mudou muitas vidas, e levou muitas vidas aos pés de Jesus. Tantas pessoas que passaram pela nossa vida e são olhadas e são admiradas como heróis. Todas essas pessoas são heróis transitórios e temporais. Esses heróis, eles têm os seus exemplos aplicados e explicados para nós através da memória, da sua trajetória. Mas o que eu quero te falar é que Jesus é diferente. Jesus, o seu exemplo é eterno e é imutável. Não, você não entendeu, porque se você tivesse entendido o que eu falei a respeito de Jesus, você estaria pulando do seu lugar. Todos os heróis são transitórios, mas Jesus Cristo é imutável. Amém? Aplauda o Senhor. É sobre Ele que nós estamos falando nesse lugar. O fato da crença dos homens mudar acerca de quem Jesus é, porque o fato é que as pessoas pegam Jesus e nos dias de hoje tentam adaptar Jesus ao seu estilo de vida. O fato das pessoas mudarem os seus pensamentos acerca de Jesus não muda uma verdade absoluta, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso não muda. Eu quero te falar que o Jesus histórico é igualmente o Jesus a quem nós adoramos e servimos nos dias de hoje. Eu quero te falar que o Jesus histórico é o mesmo Jesus teólogo que nos ensina. Ele não foi meramente um homem bom, ou um homem que fez muitas coisas, ou um excelente mestre. Ele é o Senhor da glória no sentido mais literal possível da palavra. Ele é o Senhor da glória, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele é o mesmo ontem, porque o seu propósito e a sua natureza estavam fixos. Ele tinha clareza naquilo que ele tinha vindo fazer. Ele planejou a redenção humana. Ele é o autor da nossa fé, e a Ele a quem nós devemos adorar e contemplar o seu poder. Ele era o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, porque Ele é o objeto presente da nossa fé.
Acorda, igreja. Ele é o objeto presente da nossa fé. Ele tem um poder transformador, o qual através do Espírito vai tornando e vai formando em nós a si mesmo segundo a sua própria natureza. Está escrito lá em 2 Coríntios 3:18, diz assim: e todos nós com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E eu quero te dizer que Ele será o mesmo amanhã, porque Ele nos trouxe a revelação final de Deus. Se tiver ou se houver maiores revelações, serão apenas extensões daquilo que Ele já nos revelou. Ele não vai nos apresentar um novo Salvador, o Salvador já veio, já apareceu. É esse Deus que nós adoramos. Todo o tempo passado contou com um Cristo imutável e com o Verbo eterno. Todo o tempo presente, enquanto nós pudermos dizer agora, é digno e exige a nossa lealdade e o nosso coração. E todo o tempo futuro, não haverá nenhuma modificação daquilo que foi dito nas suas palavras. Que coisa mais linda. Quero te dizer que em Cristo se acham todos os tesouros de sabedoria, de conhecimento, de poder. Nós não podemos encontrar essas coisas em nenhuma outra pessoa, somente nele. Em Jesus nós temos a nossa finalidade e perfeição. Obrigado, Jesus. Fala para você: em Jesus eu tenho a minha finalidade e a minha perfeição. Glória a Deus por isso. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Jesus que você serve. Jesus venceu a natureza, Jesus venceu o tempo, e Jesus venceu a morte. Eu entro aqui no meu terceiro e último ponto. Essa frase, Cristo venceu a morte, talvez essa frase é a que define a nossa diferença, a diferença mais importante do cristianismo para todas as outras religiões. Nenhum outro líder religioso na história previu a sua morte e a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus marca pela primeira vez na história a história de alguém que ressuscitou dos mortos e nunca mais morreu. Você já ouviu relatos de pessoas que ressuscitaram? Eu já ouvi, você já ouviu? Eu particularmente nunca vi, mas eu já ouvi. Inclusive existe um pastor, o pastor João Carlos, que é conhecido da pastora Clícia, do pastor Lamartine, acho que dos pastores um pouco mais vividos aqui da casa, né? Vividos, nossa, eu fui muito educado agora. Acúmulo de juventude, segundo a pastora Clícia. Mas, embora ele tenha vivido um milagre extraordinário, se ele não morrer, ele já morreu? Aí já morreu. Você viu? Que coisa? Jesus foi o único que ressuscitou e nunca mais morreu. Olha o poder que existe nele. Jesus predisse a sua morte na Bíblia por 4 vezes, só no livro de Mateus. Eu vou ler com vocês. Jesus predizendo a sua morte. Mateus 16:21, diz assim, Jesus dizendo: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Primeira vez. Segunda vez está lá em Mateus 17:22-23. Reunindo eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Segunda vez. Terceira vez, está lá no capítulo 20, versículo 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá.
Terceira vez. Vamos para a quarta vez, está lá no capítulo 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa profecia sobre o acontecimento não foi um acidente. Você concorda comigo? Assim como a ressurreição não foi uma surpresa, Jesus já tinha dito que ele ressurgiria. Jesus já tinha mostrado que ele ressurgiria. Esse Deus que nós servimos, meu irmão, ele é um Deus tão forte que estava vivo e morreu. Mas a história não para por aí, porque somente se ele tivesse vivido e morrido, ele seria como qualquer outro. Você pode ir a determinado lugar e visitar o túmulo de Allan Kardec, você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de líderes religiosos, até mesmo de papas. Mas com Jesus é diferente, porque não se trata de um homem que viveu e morreu, mas se trata de um homem que morreu e ressuscitou. A morte não pôde deter Jesus. E a respeito desse Jesus que nós dizemos, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa pregação e em vão é a vossa fé. Talvez você esteja falando, cara, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Sem o nascimento do Messias não haveria morte, sem a morte não haveria ressurreição, e sem a ressurreição não existiria você liberto do cativo. É por isso que nós estamos aqui, para adorar o menino Jesus, mas olhar e saber que ele é o próprio Deus, cheio de poder para vencer as trevas. É esse Jesus que eu estou te dizendo. Apocalipse 1, 17, eu peguei da metade do 17 até o 18, diz assim: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui João conta a respeito, o apóstolo João conta a respeito da visão que ele teve, a visão de Jesus glorificado. E esse talvez seja um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Jesus venceu a morte e tem as chaves em suas mãos, e é isso espetacular. Você tem chave aí? Pega a sua chave, balança a sua chave. Pode ser de carro, pode ser da casa, pode ser do seu escritório. Sabe o que significa chave? Não o significado da palavra, tá? A chave, ela significa autoridade. Você tem um carro, você tem uma chave, você tem autoridade para ligar o seu carro e andar com o seu carro. A menos que você faça a ligação direta, o que é errado. Só se você for o dono e perdeu a chave, aí você pode fazer, mas se você é um ladrão, não faça isso. A chave da sua casa serve para que você entre na sua casa, onde você tem descanso, onde você tem um tempo de comunhão com a sua família. Chave é sinal de autoridade, ele tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Isso é o que a palavra de Deus diz. A conquista de Cristo sobre a morte foi permanente e eterna, e ela foi com um propósito. E você sabe qual foi o propósito da morte de Cristo e da ressurreição? Gerar vida em você. A morte de Jesus e a ressurreição de Cristo gerou vida em você. E eu quero concluir essa mensagem com o que está escrito lá em Isaías, o mesmo profeta que nós estamos falando, que disse a respeito dos atributos de Jesus. No capítulo 53, que é um dos capítulos mais fortes, que narra como seria a crucificação de Cristo. Eu tirei um trecho. Dos versículos 4 e 7 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi isso que Jesus fez por você. Ele venceu a morte eterna para que você não precisasse mais viver como escravo do pecado. Ele venceu a morte para pôr um fim na maldição que entrou na terra por conta de um homem, por conta da desobediência de Adão. A morte entrou no mundo, mas por conta de Jesus nós temos a vida eterna. A sabermos que Ele vencerá a morte também, e nós venceremos a morte também. Como? Olha o que a Bíblia diz em João 11, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Você crê nisso? Se você crê nisso, se expresse agora na presença do Senhor. Se expresse na presença do Senhor. Eu queria chamar a equipe de louvor, e eu queria pedir que você feche seus olhos agora onde você estiver. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e não esteja entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é que nós celebramos o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas o nascimento não foi necessário, foi necessário para que Ele pudesse ter uma trajetória, morte e ressurreição, para que você pudesse ser livre. Meu querido, é como se os seus braços estivessem amarrados com algemas, e alguém aparecesse com uma chave, dizendo: ei, eu tenho autoridade para abrir essa algema aqui e você ser livre. Você quer ser livre? Existem pessoas que dizem: não, eu quero continuar preso ao meu pecado, eu quero continuar preso à pornografia, eu quero continuar preso a essa visão deturpada que eu tenho a respeito de Deus. Mas existem aqueles que estão tão machucados, que não conseguem mais lutar, que dizem: por favor, Jesus, eis aqui a minha vida, por favor, eu aceito aquilo que o Senhor fez por mim. Abra essa algema e venha morar no meu coração. E eu quero falar com você que entrou hoje aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela quinta vez, mas nunca fez uma oração de entrega, pedindo: Senhor, abra essa algema que me prende. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu não estou aqui falando a respeito de uma religião, eu estou falando a respeito de um relacionamento. Se você deseja se relacionar com Jesus e aceitar o sacrifício dele, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Nós vamos orar por você. Levante a sua mão mais alto que você puder, nós vamos orar por você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. A salvação chegou neste lugar, porque a salvação tem nome. A salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que está com a sua mão levantada, eu queria pedir que você levante do seu lugar. Levante do seu lugar, não tenha vergonha. Você que levantou a sua mão e deseja entregar o seu coração, a igreja está com os olhos fechados. Levante do seu lugar, meu querido. Isso precisa ser um ato público. A palavra de Deus diz que com o nosso coração nós aceitamos e com a nossa boca nós confessamos. E você precisa fazer essa confissão para que Satanás ouça que hoje você está entregando a sua vida nas mãos de Jesus, e que Ele está te perdoando, e que Ele está te livrando do cativo, e que Ele está escrevendo uma nova história para você. Mais uma vez, se você deseja, levanta do seu lugar onde você estiver. Você não vai ser julgado não, porque eu estive na sua situação e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E você que está nos assistindo online, se deseja fazer essa oração, eu quero te dizer que a salvação chegou. Você não precisa estar num ambiente físico, porque o Espírito Santo te alcançou e está aí na sua casa. E você vai fazer essa oração comigo. Eu queria pedir, como um ato de coragem e de entrega, você que levantou a sua mão, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós não vamos te pedir nada, somente venha. Somente venha, somente saia do seu lugar e venha. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo. Que coisa mais linda. Glória a Deus, sai do seu lugar. Venha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.
palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar na sua vida, eu vou fazer morada, e eu vou transformar a sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Saia do seu lugar. Se você arde no seu coração, se arde no seu coração entregar a sua vida, a salvação chegou e Deus vai escrever uma nova história para você. Meu querido, eu não tenho poder de nada. Ninguém de nós aqui temos poder de nada. Não importa o quanto eu busque, não importa o quanto eu me debruce, o quanto de jejum eu faça, se você não entregar e não entender que é a respeito dele, de nada vale. Pela última vez, e eu oro para que as amarras sejam quebradas agora em nome de Jesus. Eu oro que se você está querendo vir aqui, eu declaro que você tem liberdade. O Espírito Santo quebra as correntes agora. Espírito Santo, passe no meio dessas cadeiras, tirando toda a trave, tirando todo o entrave, que essas pessoas possam se entregar ao Senhor. Mais uma vez, se você deseja, se você não tem coragem, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: eu quero, mas eu estou com vergonha. Eu quero, mas não sei se eu devo ir. Você deve vir, porque Ele morreu por você. Você precisa entregar o seu coração para Ele, amém? Você que está aqui na frente, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e que você ore assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Jesus Cristo, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo, eu te agradeço pelo seu sacrifício, e eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Senhor Deus, nós oramos agora por cada vida no seu altar aqui. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha visitar os teus filhos, Deus. Que o Senhor derrame a paz sobre os corações. Que o Senhor se demonstre, Pai, um Deus de poder, um Deus de paz, um Deus de alegria. Que o Senhor feche todas as dores, que o Senhor toque na alma. Que eles saibam que o Senhor realmente se importa com cada um deles. Que eles saibam, Pai, que o Senhor os ama, que o Senhor os deseja. Que eles sejam tocados pela presença do Senhor agora. Espírito Santo, nós oramos pela vida dos teus filhos e te agradecemos, porque mais membros entraram nessa noite para essa família. E nós declaramos sobre a vida de cada um deles a paz que excede todo entendimento sobre os seus corações. Deus, que esse seja o melhor fim de ano que eles já viveram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que vocês seguissem o pastor Rubem naquela direção. Eu deixo muito claro sempre que nós não vamos pedir nada, nós só queremos o contato de vocês para que nós possamos servi-los e entender como nós, como igreja, podemos ajudá-los nessa caminhada. Então não sinta medo de acompanhar essas pessoas. Nós queremos realmente ter um tempo individual de oração. E se no final do culto você desejar a oração de algum dos nossos pastores, nós estamos aqui para servi-los. Amém, em nome de Jesus. E eu queria pedir para você, igreja, se você fez essa oração online, vai aparecer um QR Code. Eu não sei se vão colocar de novo, mas que você escaneie esse QR Code, que você fale conosco. Porque não importa a distância que você esteja, talvez a nossa mão não te alcance, mas o Espírito Santo, nosso Deus, é um Deus onipresente, está em todos os lugares. Amém? Queria pedir para você, fica de pé onde você está. Somente se você ama Jesus. Você ama Jesus? De todo o seu coração? Eu deixei essa oração aqui, ó. A equipe de louvor vai poder ver. E essa é uma oração que o meu filho John, de 4 anos, fez essa manhã. Nessa manhã ele falou: papai, escreve aí o que eu estou te falando. 4 anos. E ele pediu para eu escrever assim. Eu não sei se dá para dar zoom aí, ou se vai ficar muito ruim. Mas ele escreveu assim: Jesus querido, eu te amo porque o Senhor morreu por mim na cruz. Isso um filho de 4 anos, que eu tenho tentado ensinar que Jesus Cristo é a coisa mais importante da vida dele. Muito mais importante do que o papai,
muito mais importante do que a mamãe, mas essa oração foi Ele quem fez. Talvez seja hoje, talvez hoje seja o dia de você se reaproximar do Senhor, de você contemplar Jesus não como um menino frágil que nasceu, mas como o Rei da Glória e o Senhor da sua vida. Quando nós estivermos adorando, adore ao Senhor de forma extravagante. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua presença neste lugar. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você é grato ao Senhor, dê um grito de júbilo. Aplauda o nome do Senhor. Se Ele é digno de toda a sua adoração, se Ele é digno de toda a sua glória, dê o grito mais alto que você puder. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Cara, o que é lindo de Jesus é que quando nós invocamos a presença dEle, Ele se manifesta de uma forma como nós não esperávamos. Mas quando Jesus vem, Ele faz exatamente isso. Ele muda o ambiente. Ele começa a sacudir aquilo que precisa ser mexido. Ele transforma os corações. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que Ele fez essa noite. Nada disso foi planejado, não por nós, mas por Ele. Ele planejou todas as coisas, por isso nós agradecemos ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso. Te agradecemos porque o Senhor é um bom Deus e o Senhor esteve aqui conosco. Nós pedimos que o Senhor leve cada um dos teus filhos em segurança, aqueles que estão nos assistindo online, que possam ter uma semana abençoada assim como os que estão aqui, Pai. Que Deus, que nós não celebremos o Senhor apenas em datas especiais, mas que a nossa vida seja uma vida de celebração por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Assim como o Diego orou, Pai, que não seja algo pontual, que não seja apenas um movimento, mas que seja, Senhor, algo constante e contínuo, que nós possamos desejar a sua presença dia e noite, noite e dia, Pai. Encha-nos com a sua presença. Nós oramos agora, encerrando esse culto, a oração que o Senhor nos direcionou a orar. E oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.